Pierre Levy também está vivo. Olha só, estou falando de autores que não estão, né? Normalmente a sociologia a gente sempre trata de autores do século XIX, século XX. Estou falando de autores do século XX que estão vivos no século XXI ainda. Deixa eu ver a data de nascimento dele. 1956. Ele hoje leciona na Universidade de Paris 8, no departamento de hipermídia. Vamos lá, então. O Pierre Levy é um autor muito bacana também. E aí, o livro que eu vou tomar como referência hoje é esse aqui, ó. Deixa eu tirar a fotinha dele. E aqui, ó. Esse livro aqui, ó. As Tecnologias da Inteligência, da editora 34. A editora 34 tem vários textos dele, tá? Olha lá. O Harley falou uma coisa até legal, porque ele falou esperto do Levy, tem a ver. Neto, a cybercultura pode ser relacionada com um dos dispositivos relacionais acerca das figuras do aprender? Claríssimo, Harley. Inclusive, cara, é legal pensar nisso, viu? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de sociólogos pensando em como ocupar a cybercultura ou o cyberespaço, que o cybercultura e um cyberespaço é um conceito que o Pierre Levy traz. O livro tá lá no meu quarto, eu não vou pegar agora, eu podia ter trazido, mas tem um livro dele que chama Cybercultura, do Pierre Levy, da editora 34 também. Então tem super a ver, Harley. Eu acredito assim, agora eu tô começando a perceber que existe um movimento muito grande, eu tô tentando fazer uma conexão de todos esses espaços, de galera de sociologia tentando ocupar a cybercultura ou o cyberespaço. E é isso mesmo, mano. Temos que ocupar e temos que falar de sociologia também nesse espaço, para a gente fazer com que mais pessoas se encantem e entendam essa ciência que também é tão importante para a compreensão da vida em sociedade. Inclusive, deixa eu sugerir. Sugiro para vocês um podcast muito legal. Chama Sociologia para Crianças. Meu, é muito legal porque a Tatiana, ela faz com a filhinha dela e ela explica a sociologia para a filhinha dela. Meu, é demais. Ouçam esse podcast, é curtinho, 8 minutos, 9 minutinhos, mas é muito legal, tá na segunda temporada, elas estão falando sobre filmes. Meu, é muito legal. Falando um pouquinho sobre esse processo de relação com o aprender. Muito legal mesmo. Bom, vamos lá. Pierre Levy. Nesse livro que eu mostrei para vocês, As Tecnologias da Inteligência, o Pierre Levy ele vai fazer uma reflexão sobre como que a humanidade desenvolveu ao longo da história maneiras de comunicar. E como nesse processo de comunicação, a maneira como a gente veicula e compartilha a mensagem é alterado. Ele vai dizer, portanto, que é possível a gente ter, ao longo da história, e ele consegue identificar, 3 grandes maneiras a gente comunicar: oral, escrita e a última, que é a chamada hipermídia ou hipertexto. Então ele vai tentar fazer nesse livro mostrar como que ao longo da história da humanidade a gente mudou a maneira de comunicar e aí a gente muda a maneira de transmitir essa mensagem. E aí ele começa esse texto definindo o que ele entende sobre essa coisinha aí chamada de hipertexto. Bom, é muito legal porque o Pierre Levy, ele ao mesmo tempo que é super profundo na sua análise, ele também é super simples, assim, ele consegue dar uns exemplos muito bons, assim. Ele deu um exemplo assim, o que é hipertexto? Aí ele falou assim, ó, palavra maçã. Quando eu falo maçã, e quando ele escreve maçã e eu falo aqui agora para vocês, não necessariamente você tem uma imagem fixa de maçã. Você está lembrando ao mesmo tempo de uma imagem, que é diferente da minha, por exemplo, de um sabor, da última vez que você comeu, o motivo de por que é bom comer maçã, ou se você não gosta de maçã, o motivo de você não gostar de comer maçã. Você começa a abrir dentro da sua cabeça aí um conjunto de abas ou um monte de referência, um monte de informação que teve como ponto de partida uma outra. Então é como assim? É como se a gente tivesse uma palavra e dessa palavra ramificasse em diversas outras. A gente faz isso a todo momento. A nossa cabeça funciona assim. A gente pega uma informação, ou seja, os nossos sentidos recebem uma informação, o nosso cérebro interpreta essa informação, torna isso cognitivo, e aí eu consigo me interagir com essa coisa. Então eu ouço um som,
milhões de coisas. Quem nunca viu uma pessoa, sentiu o cheiro de uma pessoa passando na rua e lembrou de alguém, de um lugar que visitou que tinha esse cheiro, ou ouviu uma música e lembrou de alguém? Esses processos, segundo o Levy, isso revela como que a nossa compreensão é hipertextual. Hoje, nós comunicamos de uma forma de hipertexto. Mas o que seria o hipertexto? Vou ler para vocês. E meu livrinho, de tanto que eu li, eu estou usando para o doutorado, várias aqui fichamentos, a capa caiu. Então eu vou pegar sem a capa, tá? A capa caiu, mano. Página 33. Aqui, ó. Olha só a definição que ele traz para hipertexto. Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligado por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrelas, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. Olha só que definição massa. Hipertexto é um conjunto de nós conectados e esses conjunto de nós podem ser várias coisas. Como eu disse para vocês, a palavra maçã está conectada num hipertexto, que pode trazer som, cheiro, imagem, vídeo e assim por diante. A nossa maneira de se comunicar hoje é uma maneira hipertextual. Beleza, até aí tudo bem. Então, mas aí como que essa nova maneira de se comunicar, ou essa nova forma de... não, antes de passar para essa parte, tem uma parte muito legal, porque assim, para explicar dessa questão do hipertexto, o Levy vai fazer um processo histórico que ele vai falar assim, já existiu uma coisa chamada Memex, já existiu uma coisa chamada Xanadu, e aí você pesquisa o que é Memex depois da internet, faz o seu hipertexto e procura o que é Memex, procura o que é Xanadu, eu não vou falar, procura aí, você vai encontrar. E aí, nesse livro dele, é muito legal porque ele fala assim, tem um capítulo que chama Motor, subtópico. E aí ele fala assim, imagine um estudante de mecânica, ele abre na sua tela um motor, e ele clica em determinado lugar para saber que parte do motor que está com defeito. Mano, ele citou, eu esqueci de falar isso, esse livro dele é de 1992. Em 1992, ele comentou sobre alguns aspectos, induzindo que poderia surgir depois o YouTube. O YouTube, Google Maps... tudo ele já coloca nesse livro dele. Por conta dessa realidade hipertextual, ele fala que muitas coisas vão começar a aparecer na nossa realidade, inclusive isso daqui. Olha só essa citação, que é muito legal. Quer ver? Olha só. Ele vai dizer então, com o avanço da realidade hipertextual, vão começar a aparecer algumas coisas, como leitores laser miniaturizados e telas planas ultraleves tornarão esses hipertextos tão fáceis de consultar na cama ou no metrô quanto um romance policial. O cara falou isso em 92. Não tinha ideia de smartphone com tela de toque de dedo, pelo menos para o grande público. E o cara falou isso, mano. O cara conseguiu, a partir da sua observação da realidade e do conjunto de estudos, imaginar uma realidade onde a gente tivesse isso aqui, ó. Isso aqui é um tablet. O cara falou disso aqui em 92, mano. Olha que legal, o Levy é fantástico. Bom, beleza. Então ele vai falar dessa realidade hipertextual e ele vai dizer, bom, essa realidade hipertextual tem que surgir num novo contexto. Ela vai ter que ter o que ele vai chamar de um novo suporte. Para a gente se comunicar hipertextualmente, deve existir um novo suporte. E aí ele vai começar a escrever, e ele vai começar a descrever nesse livro como que acontece o surgimento do computador que a gente utiliza hoje. E aí ele vai falar que o computador, na década de 70, surge como um movimento de pensamento coletivo, onde vários hackers ou
pessoas que estão interessadas nessas informações, nesse desenvolvimento tecnológico informacional, começam a se reunir, abrir as startups de garagem, grande, conhecida pelo Steve Jobs e tudo mais, pelo o cara da... Esqueci o nome do cara da Microsoft, Bill Gates, o Bill Gates e tudo mais. Como que essa galera, para chegar na construção do computador, o Levy fala, beleza, esses caras foram importantes individualmente. Cada hacker na sua garagem foi importante. Mas o que é mais interessante a gente pensar nesse processo de criar um suporte para conexão e para conversa hipertextual é de que a gente criou uma rede sociotécnica. E isso é muito legal dentro do Levy. Porque ele está dizendo que o processo de construção de computadores e de inovações tecnológicas não é um indivíduo isolado. Pelo contrário, a gente pode pensar, inclusive, que você tem um ser pensante coletivo que constrói todas essas coisas. Mas veja, esse ser pensante coletivo que constrói todas as coisas não é a ideia de Durkheim de um ser social acima de todos nós. Não, não é isso não. O que é mais legal no Levy é que ele diz que existe uma realidade que ela, ao mesmo tempo que ela é técnica, ela modifica a realidade social. E ao modificar a realidade social, ela modifica o próprio indivíduo. Então ele diz que naquele conjunto de revoluções na década de 70, naquele conjunto de inovações tecnológicas, não era só uma pecinha da microeletrônica que estava sendo feita. Você tem uma mudança social e uma mudança no indivíduo. Todos são alterados juntamente. Uma inovação tecnológica não é só uma inovação tecnológica, é uma mudança do ser humano. E para esse ser humano conseguir se transformar e criar esse processo ele se autoalimenta. Eu crio para ser transformado. Ao ser transformado, eu posso criar mais coisas. E esse processo é cíclico. E aí ele vai dizer, a realidade do computador, a criação dessas inovações tecnológicas e informacionais, criaram e deixam mais claro que existe uma rede sociotécnica que conjuga coisas e humanos para pensar a própria realidade. Eu não conseguiria fazer esse vídeo se não fosse a existência dessas coisas aqui. E essas coisas aqui me fazem pensar dessa maneira que eu penso. Veja, eu não posso utilizar a mesma linguagem de sala de aula num vídeo para a internet, porque senão ninguém vai assistir. Eu tenho que mudar a maneira de linguagem. E essa maneira de linguagem é exigida por conta dos equipamentos tecnológicos. Veja, eu mudo a linguagem que é alterada pela tecnologia, e a tecnologia altera a minha maneira de conversar e de se agir no mundo, e tudo isso ao mesmo tempo. Isso é uma rede sociotécnica. Uma rede sociotécnica é uma rede que, ao mesmo tempo onde você tem tecnologia, você tem alteração do indivíduo, alteração na maneira de comunicar e assim por diante. E aí, a gente chega nessa última parte dessa concepção do Levy, que é o seguinte. O Levy vai dizer que só é possível enxergar essa rede sociotécnica sustentando essa conversa hipertextual que vai começar a ser hegemônica, ou seja, dominante na realidade, quando a gente tiver uma chamada ecologia cognitiva. E olha a definição dele. Vou aumentar novamente, porque talvez está pequeno. Olha a definição dele de ecologia cognitiva. Quem pensa? Uma imensa rede loucamente complicada que pensa de forma múltipla, cada nó da qual é, por sua vez, um entrelace indiscernível de partes heterogêneas e assim por diante em uma descida fractal sem fim. Os atores dessa rede não param de traduzir, de repetir, de cortar, de flexionar em todos os sentidos aquilo que recebem dos outros. Essa definição de ecologia cognitiva, na verdade, não é uma definição de ecologia cognitiva. Ecologia cognitiva, na perspectiva de Levy, é um novo programa de conhecimento, uma nova proposta de conhecimento, onde a gente não pode acreditar que o ser humano pensa sozinho. Ele pensa numa rede intrincada de coisas, palavras, equipamentos, sons,
outras pessoas e que a todo momento a mensagem hipertextual que transita em todos esses nós e esses pontos faz com que eu consiga ter um determinado tipo de pensamento. Ecologia cognitiva, então, ela reflete e questiona, inclusive, a própria razão humana e a própria capacidade de sujeito do ser humano. Será que o indivíduo humano, sozinho, é tudo que ele é? Ou ele é o conjunto de uma rede sociotécnica que se pensa para executar e para transmitir um determinado tipo de comunicação hipertextual? E aí, para fazer essa conversa, ele vai trazer alguns autores. Ele vai trazer o Deleuze e o Guattari, com a ideia de rizoma. Ele vai trazer a ideia do Latour, que é a ideia de ator-rede. Ele vai trazer a ideia de... Deixa eu pegar aqui. Eu anotei. Caramba, rapidão. Olha lá o hipertexto me pegando de jeito. Olha lá. O Michel Serres, na ideia de conhecimento objetal. Então, não é um conhecimento humano, mas é um conhecimento também objetal. E a ideia da Isabelle Stengers e Ilia Prigogine, que é a ideia de singularidade, onde tudo se combina e tudo mais. Então, ele vai trazer esses autores para falar o seguinte, galera, no contexto de uma comunicação hipertextual que se baseia num conjunto de tecnologia informacional, não dá para a gente acreditar que o próprio conhecimento, a própria busca científica se torna igual. Vão começar a existir diversas mudanças na maneira de conhecer humana e essa nova forma de conhecer ele vai chamar de ecologia cognitiva. Então eu acho muito legal essa ideia do Lévy, porque, cara, não sei se vocês já se pegaram escrevendo no texto, escrevendo no papel da maneira que vocês digitam no WhatsApp? Ou você já se pegou, em virtude dessa pandemia, aqueles que conseguem ficar em casa e podem ficar em casa, você já se pegou tendo uma relação do tipo, cansei dessa coisa, vou desligar, e você vê que é a realidade, você não pode desligar a realidade? Tipo, a gente começa a pensar, se relacionar e se comunicar de uma maneira hipertextual que tem todas as relações tecnológicas envolvidas, assim. Eu acho que o Lévy, em 92, deu muita base para essas reflexões que hoje a gente pode fazer e está fazendo sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas e tudo mais. Então, eu acho, cara, que o Lévy foi, cara, ele pulo do gato, assim. Assim como o Charlot falam coisas bem legais, o Lévy também fala coisas importantes. Aí eu penso, conectando com a ideia do tema do nosso bate-papo, que é a educação. Como é que a gente pode pensar uma educação numa realidade hipertextual? Se eu entrego um texto para o meu aluno, o que eu posso fazer com esse texto, sendo que ele pode pegar, ao mesmo tempo, para ele conhecer melhor, ele pode pegar vídeo na internet, ouvir um podcast, tirar uma foto, fazer uma ilustração, fazer uma colagem, ir no museu. Cara, o processo de aprendizagem de diversas figuras do aprender se tornou super mais complexo nessa realidade hipertextual. Então, hoje, o aprender ele tem muito mais conexões. Inclusive, o Charlot é um dos caras que... Perdão, o Lévy é um dos caras que vão dar a ideia da Wikipédia. Cara, aqueles que podem e aqueles que puderem, procurem esse texto para ler. É muito legal. Ele tem... Em 92, o cara faz algumas sacadas que hoje a gente acha que é algo comum. E o cara tava falando, gente, vai aparecer essas paradas aí. Se liga que vai aparecer. E apareceu. Ah, isso é fantástico, cara. E depois a galera fala que não precisa de ciências humanas. A gente tá discutindo isso desde 92. YouTube nasceu em 2000 e tralalá. Os smartphones começaram a ser populares em 2000 e tralalá. E o cara tá falando em 92. É fantástico. Bom, vamos ver conversas de vocês aí. O Harley falando que é parecido com a ideia de estruturação. Harley, é parecido sim, porque eles são considerados, né, vamos dizer assim, autores contemporâneos, né, uma sociologia do século XX, XXI, alguns vão chamar de pós-modernos, mas acho que a ideia com certeza vão chamar o Lévy de pós-moderno, porque ele está questionando até a possibilidade do sujeito do conhecimento, né, então ele está fragmentando esse processo, então tá todo mundo no mesmo bolo ali, teórico, assim. Inclusive, a gente tem que falar mais de Giddens aqui.
Mas assim, deu pra sacar a ideia do Levi? Eu acho que, cara, esse texto dele é muito legal, que eles tiveram a oportunidade de ler, gostam de ler coisas sobre tecnologia, lê os caras que começaram a falar sobre isso, assim. Inclusive, eu tava vendo hoje, ouvindo um podcast, que falava dessa discussão e desse debate. O podcast era do Café da Manhã, onde eles estavam debatendo a diplomacia da máscara. Não sei se vocês estão sabendo, mas existe hoje, como só a China produz grande parte dos equipamentos médicos, hoje existe uma discussão sobre quem que vai aceitar essa ajuda chinesa. Porque receber ajuda chinesa pode se queimar com os Estados Unidos, e a disputa dos Estados Unidos com a China é uma disputa para ver quem vai criar a estrutura do 5G nos países. Então, o impedimento da Huawei fazer isso, enfim. Cara, quando o 5G se estabelecer, mais do que hoje, a discussão do Levi vai se tornar importante. Então, eu já tô dizendo aí, ó, dou a letra. Leia o Levi, porque quando o 5G surgir, vai ser o Levi na veia, assim, de verdade. Bom, vou tomar uma água. Se tiverem alguma coisa pra comentar, comentem aí. E eu vou. Aí a gente já finaliza, tá? Falei que em 20 minutos eu falava, mais ou menos.